Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia. A ver, fazer luz errados, que perder foram per pecados, entender de que muito culpados son mais perdi, son perdonados, da ousadia que lhes fazia fazer folia, mas... Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Hoje nós continuaremos a falar sobre os antecedentes da ciência moderna. Falaremos hoje sobre a Idade Média. Como dissemos em nosso vídeo anterior, podemos dizer que o que chamamos hoje de ciência começa a surgir na Europa do século XVII, XVIII, amadurece no século XIX e se consolida mesmo no século XX. Mas as suas raízes são muito mais antigas. As sementes dessa forma de pensar já estavam presentes. Vamos subir nosso quadro negro, chamando o nosso assistente virtual Mãozinha, em trocadilhos hoje, por favor. Como antecedentes, falaremos hoje das origens da racionalidade ocidental na Idade Média. Olha, a Idade Média foi um período bastante longo que começa com a crise provocada pela queda do Império Romano, como todos nós já estudamos no colégio. Foi uma prolongada crise social que todos nós já conhecemos, né? Mas quero destacar algo que pode ter sido fundamental para o futuro do que iria se tornar a Europa: a religião cristã. Na forma da Igreja de Roma, já era uma instituição madura e organizada na época da queda do Império Romano. O Império Romano Ocidental ruiu, mas a religião oficial do Império não. O cristianismo foi se expandindo pela Europa ao longo da Idade Média, outros povos foram se convertendo ou sendo convertidos. Devemos lembrar do caráter evangelizador da religião cristã. Os seus adeptos se acham na obrigação de converter aqueles que não são cristãos ao cristianismo. Podemos dizer que a Igreja Católica se tornou o amálgama dos povos europeus da Idade Média. Povos de culturas, histórias, línguas, muito diferentes entre si, agora tinha algo em comum: a religião cristã. A intelectualidade medieval europeia se desenvolve ligada à Igreja, pois os centros de saber e de estudo eram ligados à Igreja, como os mosteiros, as bibliotecas, escolas, universidades. Poucas universidades eram independentes da Igreja, como, por exemplo, a Universidade de Pádua, fundada em 1222. Temos a formação do conhecimento medieval também sob o amálgama da Igreja. A principal forma de saber estava na teologia, e todas as outras formas de conhecimento estavam abaixo desta e não deveriam contradizê-la. Bem, o desenvolvimento da filosofia medieval foi subordinado à teologia. Filosofia foi, digamos assim, a serva da teologia. Aristóteles ficou esquecido na Europa no começo da Idade Média. Platão era muito mais conhecido devido aos escritos do pensador Agostinho, o Santo Agostinho, que se converteu ao cristianismo e viveu na época do final do Império Romano. Agostinho era um pensador neoplatônico, mas o pensamento filosófico da época
era apenas uma fonte de argumentações a favor da fé e não uma escola filosófica em um todo coerente. Bem, continuamos, certo? Que nós vamos ver agora que o principal pensador que, após Aristóteles ter sido redescoberto na Europa por volta do ano 1100, certo? Ele se torna muito popular entre os estudiosos. Inicialmente, a Igreja condena a filosofia aristotélica por conta de algumas divergências. Como, por exemplo, Aristóteles aceitava um universo como sempre existente, onde não caberia um momento da criação, um começo. Na filosofia de Aristóteles também, não há uma alma imortal. Mas a Igreja começou a tolerar e fazer concessões ao aristotelismo que estava surgindo devido ao seu grande sucesso entre os teóricos. E então o grande primeiro pensador, como eu ia colocando para vocês, foi Tomás de Aquino, que foi o pensador que de fato iria unir o aristotelismo com a teologia cristã, criando sua própria filosofia. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, o mais sábio dos santos, ou o mais santo dos sábios, como era chamado. O tomismo, a filosofia de Tomás de Aquino, tem como um dos fundamentos a argumentação que para um ser a sua existência é diferente de sua essência, baseado na argumentação aristotélica. Para Aristóteles, quando nós respondemos à pergunta o que é o ser, nós chegaríamos à sua essência. Mas isso não dá garantias de que esse ser existe, sendo a resposta da pergunta: esse ser existe? Notem que é uma questão lógica, de consequências lógico-epistemológica, certo? Então, isso é uma questão lógica em Aristóteles. Já em Tomás de Aquino, a diferença entre as duas perguntas implicava em uma diferença real, ontológica, que existe mesmo. Todo ser tem sua existência diferente de sua essência. Uma consequência é que a existência de um ser é condicionada e contingente. Nós não simplesmente existimos. Nós existimos por conta de outras existências. Só em Deus temos que a essência é igual à sua própria existência. Ele simplesmente é. Deus é o puro ato de existir. Deus é perfeito. Portanto, imutável, infinito, eterno, fora do espaço e tempo. A existência dele não depende de outras existências. Tudo mais é condicionado e contingente. Tem começo, meio e fim. Outro exemplo do uso da argumentação aristotélica para justificar a teologia, nós temos as 5 vias que levam a Deus. Que é um conjunto de sequências de raciocínio, pensamento, que levam à conclusão sobre a existência de Deus. Primeira via: prova do movimento. Em Aristóteles, todo movimento é gerado a partir de outro movimento. Qual a origem do movimento do universo? É possível considerar uma regressão ao infinito e o movimento nunca ter tido um momento inicial? Para Tomás de Aquino, a resposta é não. A origem de todo movimento está em Deus. Segunda via: prova da causalidade eficiente. Todo ser tem sua causa eficiente, como falamos na tipologia da causalidade aristotélica. Qual é a causa eficiente do universo? A resposta é Deus. Terceira via: prova da contingência. Todo ser é contingente em relação a outros seres. Para cada ser é necessário a existência de outros seres. Qual é a origem? Para o universo tem que haver um ser necessário original,
Que ser é esse que é o necessário original para o próprio universo? Deus. Quarta via. Prova dos graus da perfeição. Nós reconhecemos que existe bondade no mundo, que algo pode ser melhor do que alguma outra coisa. É possível considerar que os seres vão ficando cada vez melhores ao infinito? A resposta é não. Deve haver um ser perfeito. Resposta, né? Deus. Quinta via. Prova das causas finais. Tudo o que existe tem sua causa final. Em outras palavras, sua finalidade e propósito. Então, qual o propósito do universo? Havendo um propósito, haverá um ser que fez o universo. Deus. Recolher no nosso quadro negro. Até a próxima aula, mãozinha. Vamos agora fazer um contraponto. Na Universidade de Oxford, se desenvolveu uma linha de pensamento diferente do tomismo. A Universidade de Oxford tinha como principais pensadores membros da ordem franciscana. E por isso a abordagem foi outra, muito diferente daquela do continente. Para os franciscanos, a fé não precisava de justificativas racionais. Haverá uma questão de sentimento de caridade para com o próximo, de agir em função do próximo, sem buscar retribuição, recompensas e reconhecimento. A fé era uma questão de experiência e vivência pessoal, e também empírica. Temos que considerar também que eles eram britânicos, sendo muito mais inclinados à experiência pessoal, ao empirismo, do que os europeus do continente. Vamos exemplificar. Robert de Grosseteste, primeiro quanto às ideias, pioneiro, quanto às ideias da aplicação da matemática no estudo da natureza. Roger Bacon, pioneiro no empirismo. Conhecimento é fruto da experiência pessoal. John Duns Scott e William de Ockham. Nós vamos falar mais demoradamente sobre eles a seguir. Na sequência aqui a seguir. John Duns Scott. Para ele, a fé não precisa da razão para ser justificada. Da mesma forma, a filosofia não precisa ser serva da teologia. Duns Scott nega a existência de essências universais. Para ele, cada indivíduo tem sua essência. É um conceito de entidade ou essência individual. William de Ockham vai mais longe ainda do que o seu mestre, Duns Scott. Ockham nega a existência de essências individuais ou universais. Para ele, o trabalho do intelecto é apenas a construção do discurso. O discurso é formado por palavras, que são entes abstratos, que não existem na realidade concreta. Também para ele, só existem os indivíduos, e que nós agrupamos em categorias para poder lidar com a complexidade. Por exemplo, chamamos de cão aqueles indivíduos com certas características em comum, porque não seríamos capazes de chamar cada um com uma palavra diferente. A linha filosófica de Ockham é conhecida como nominalismo, que vem de nomen, que significa palavra em latim. A palavra que quer dizer palavra em latim. Você pode reparar que a forma de pensar de Ockham já é bastante avançada e antecipa em muito o pensar científico, pelo menos em alguns pontos. Vamos fazer uma pausa para perguntas, certo?
Aqui estamos de volta à nossa biblioteca, estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto dessa forma é que o vídeo pode ser revisto toda vez que vocês quiserem, e vocês também podem tirar dúvidas à vontade, perguntando via comentários. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa: a leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam sempre, leiam bem, leiam muito. No final vamos ver a bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Temos uma longa estrada pela frente. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado. Até logo.